Bom, Pai Senhor, Deus abençoe vocês. Nós estamos aqui na nossa quarta aula hoje, com o tema Como se deu o Ministério de Jesus. Particularmente, esse trimestre, nós vamos focar bastante na trajetória de Jesus. O título da nossa lição é Jesus e o Reino de Deus, da lição central. Então, a gente vai focar bastante nisso. Bom, vamos lá então. Para quem está com a revista, eu quero começar lendo aqui. Não se esqueça de deixar o nome de vocês, apesar do Yali estar vendo o nome, mas é bom vocês deixar no comentário aí, tem um chat que vocês conseguem postar as coisas. É só vocês colocarem o nome. Yarli, só mais uma coisa, se você puder mandar o link para o Moisés, tá? Que eu esqueci de mandar para ele, eu acho que eu não mandei. Bom, vamos lá então. Como se deu o ministério de Jesus? Nós vamos ler em João, capítulo 1, verso 29, que diz assim: No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se você ler essa passagem de João, ele está falando sobre Jesus. E no dia anterior ele está falando sobre Jesus, no outro dia Jesus aparece, quando ele é batizado nas águas, que foi bem aí que começou o ministério terreno de Jesus. Por que aqui no versículo ele fala assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Antes, vocês devem lembrar que no Antigo Testamento, os sacerdotes, quando eles iam fazer algum sacrifício, era por meio dos sacerdotes, eles que faziam, e as pessoas davam alguma coisa, um animal para ser sacrificado pelos seus pecados. Agora, no Novo Testamento, quando Jesus veio, ele é o Cordeiro. Porque, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio ao mundo, morreu pela gente, morreu por nós. Aí, a partir desse momento, não precisa mais ficar sacrificando um animal. A gente não precisa mais da intercessão de um sacerdote. Nós temos ligação direta com Jesus, ou seja, você falar com Jesus diretamente, você pede perdão pelos seus pecados diretamente. Antigamente, se pedia por meio do sacerdote, ele entrava lá, fazia todo aquele ritual que nós já estudamos sobre como que era para ele entrar lá na arca. E hoje não. Hoje, qualquer pessoa, você pode ajoelhar e pedir perdão. Bom, vamos seguir então. Eu pedi a Sara, tá? Sara, você está me ouvindo? Porque é a Sara que vai fazer Oi, Viviane, eu tô te ouvindo sim. leitura. Só um minutinho que eu vou pegar a revista. Tá. Eu pedi para a Sara para ela fazer a leitura da introdução para a gente. A gente está nesse novo formato, então a gente está se adaptando. Eu acho que vai ser melhor para a gente, porque aí vocês conseguem participar. Quem quiser abrir a câmera pode abrir, quem não quiser também fique à vontade, tá bom? Carlos e Nicolas, vocês continuam sem o áudio, tá? Vocês não devem estar ouvindo porque o áudio de vocês está desligado. Vocês têm que habilitar o áudio. Tô vendo que vocês estão colocando. Só para confirmar, a lição 1, Jesus e Galileia, as terras onde Jesus viveu, certo? São 4. Como se deu o ministério de Jesus? Já. Estamos já no dia 26 de abril. Já está indo no terço do trimestre. Tá, como se deu o ministério de Jesus? Eu quero que você leia, por favor, a introdução. A história de Jesus Cristo é inspiradora em todos os seus detalhes. Desde a criação do universo, o seu ministério aqui na Terra e a sua presença na Terra é a forma pronta como Jesus Cristo viveu o seu chamado e ministério. A única coisa que acalma o coração de quem tem um chamado é atender ao seu chamado. Qual é o seu? A busca por essa resposta é a preocupação central dessa lição, onde nos debruçamos sobre o exemplo de Jesus Cristo. Eu aposto que a maioria de vocês já se perguntaram, porque alguns de vocês já até perguntaram para mim como que a gente sabe o nosso chamado. Qual é o seu chamado? Como que a gente vai descobrir o chamado que a gente tem?
o que é o chamado. O que vocês acham que é chamado? O que significa chamado? Ó, o nosso tópico 1 fala assim, um chamado, uma missão a ser cumprida. Então, vamos lá. Por exemplo, Jesus fala, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Poderíamos classificar isso como um chamado coletivo. Por quê? É para todo mundo, certo? Todo mundo é para ir pregar o nome do Senhor Jesus. Porém, cada um de nós temos o nosso chamado individual, que é onde Deus quer, é o nosso dom, é onde Deus vai nos usar. Teve uma aula que, eu acho que é o Johnny, foi até o Yarley que convidou ele para dar essa aula, quando a gente estava falando sobre escatologia, e ele falou assim, ele tocou, não lembro porquê, mas ele tocou no meio da aula sobre o chamado. E ele falou assim, o chamado é aquilo, por exemplo, no que eu fui chamado? Aí ele me fez uma pergunta e falou, o que você não gosta que aconteça dentro da igreja? E aí eu falei, ele falou assim, então esse é o seu chamado. Deus, ele nos chamou, porque assim, não pense que o chamado vai ser algo tão confortável no sentido na sua zona de conforto. O chamado, ele é algo, então você é chamado para pregar, você vai ser um preletor. Ah, mas eu morro de vergonha, não sei, nossa, nunca que eu vou pegar um microfone, eu não sei nem falar direito. Aí, essa é a questão, a gente vai aprendendo com o tempo os nossos talentos, as nossas habilidades. O chamado, se você não sabe qual é o seu chamado ainda, eu sei que vocês são novos e muitos de vocês podem ver o chamado de vocês. Pergunta para Jesus. Jesus, qual que é o meu chamado? Geralmente, a gente sabe, lá no fundo a gente sabe. É porque a gente não quer, a gente fala, não é para isso que o Senhor Jesus me chamou. Porque isso não é minha zona de conforto. É que nem assim, imagina, por exemplo, quem tem uma vocação, vamos chamar de vocação, já vou falar um pouquinho sobre isso. Vocação. Ah, eu tenho um sonho de ser médica, não consigo ver sangue. Então, não é a sua vocação. Não adianta. Eu amo contabilidade. Ah, mas eu não sei nem fazer mágica. Então, não é a sua vocação. A vocação é algo que você é bom na sua profissão. Ah, eu sou professora. Então, você é bom naquilo. Ah, eu sou vendedora. Nossa, eu vendo muito bem qualquer produto. Então, essa é a sua vocação. É diferente do chamado. A vocação é aquilo que você é bom. Você vai fazer. O chamado é aquilo que o Senhor te chamou. E muitas das vezes pode ser algo que não é confortável para você, mas é onde Deus vai te... E como Deus conhece o futuro, Ele sabe que ali é onde que Ele vai poder colher frutos através da sua vida, fazendo o chamado dele. E assim, gente, nós não somos cópias de ninguém. Você não é cópia do seu pai e da sua mãe. Você é único. Você pode ter sido gêmeos. Mesmo assim, você é único. Então, cada um tem o seu chamado. Agora, nós temos que ir atrás de descobrir qual é o nosso chamado perante o Senhor. Ó, os talentos, como eu falei, os talentos nos ajudam a descobrir a nossa vocação. Tem coisas que eu sou melhor do que... Tem alguma coisa que eu devo fazer melhor do que a Nicole. Como tem alguma coisa que ela deve fazer muito melhor do que eu. Então, essa é a vocação. É aquilo que eu sou boa em fazer. Aí eu até coloquei aqui, as coisas que nos incomoda é onde Deus nos chamou para corrigir. Aquilo que mais te incomoda é onde Deus quer usar você. É onde Ele quer que você ajude, vai lá e faça. Ó, eu coloquei aqui, eu vou ler essa parte, porque eu coloquei a diferença entre chamado e vocação. Chamado. Na parte de religião. Trabalho que já nasce com o indivíduo. Nós já temos o nosso chamado. Não é assim, eu fiz 20 anos, aí Deus me deu o meu chamado. Não, é algo que já nasce com a gente. A vocação, não. É o que temos de melhor a oferecer. Trabalho que fazemos com alegria, sem aquele peso, sem aquele esforço. Você trabalha, por isso que quando você vai escolher sua profissão, é tão importante. Algo que você goste e que você é bom. Para não ser você só trabalhar pela obrigação de salário, você ser bom naquilo. Aí, quer ver? Deixa eu ver. Olha, escolhe 1 a 4. Pode falar, um número de 1 a 4. De 2 a 4, quer dizer. Um número de 2 a 4. 3. 3.
Eu esqueci, vocês vão ver, tá pequeno, mas ó, aqui são algumas desculpas que nós usamos para não cumprir meu chamado. Não sei se vocês conseguem ver, ó, mas está escrito assim: minhas lutas são grandes. Quem saberia um exemplo na Bíblia de pessoas que foram chamadas, receberam o chamado do Senhor Jesus e as lutas estavam grandes? Porque a gente tende a colocar desculpa, né? É que nem eu, por exemplo, falar assim, a Sara. A Sara, ela tem o dom de cantar. Ela tem a voz, a gente sabe que é o dom dela. E ela fica comendo, mas é tão difícil, aconteceu isso. Nós às vezes ficamos colocando desculpa naquilo que é para nos fazer. Ó, minhas lutas são grandes. Por exemplo, José. José foi chamado. Ele tinha um chamado de Senhor Jesus, porque ele virou governador. Era o chamado dele. Só que, antes dele virar governador, olha o que José passou. Ele foi vendido pelos irmãos. Ele foi acusado de assédio da mulher de Potifar. Ele foi jogado numa prisão. Ele sofreu tanto. Imagina se ele tivesse falado, não, Jesus. Quando Jesus lá quando ele começou a interpretar os sonhos que estavam tendo, imagina ele falar assim, não, eu não quero mais saber disso, porque minhas lutas estão muito grandes, eu estou sofrendo muito, olha onde eu estou na prisão. Mas não. Eu sei que no dia a dia vem os problemas e tal, mas nós não podemos colocar como desculpa os nossos problemas. Bia, escolhe o número 2 ou 4, por favor. 2 ou 4? 2. Aqui, ó. O 2 não estou preparado. Eu fico imaginando quando Deus escolheu Davi para ser o rei. Ele falou, não, ele vai ser o próximo rei. E não aconteceu. Primeiro que quando foi lá na casa dele para ungir, o pai dele apresentou todos os irmãos e nem lembrava mais de Davi. Porque Davi era o menorzinho. Às vezes a gente, até assim, às vezes perto da nossa família mesmo, mas você não vai conseguir, isso não é para você. Só que Deus, ele capacita aqueles, digamos assim, quando a gente acha que não, eu nunca vou fazer isso porque eu não tenho essas forças, eu não sei fazer isso. Às vezes nos colocamos muito para baixo no sentido de, fulano é mais inteligente do que eu, fulano é mais, não sei o que, mais bonito do que eu, então não, claro que não. E eu fico imaginando o Davi chegando lá, olhando assim, falando, nossa, como assim, eu, ungido? Porque ele estava lá pastoreando ovelha. E olha só que engraçado. Olha o que Davi estava fazendo no momento em que foi lá, Deus enviou o servo dele para ungir Davi como rei. Ele estava trabalhando. Ele estava fazendo, e ele não estava esperando se tornar rei. Ele não falou assim, ele não acordou aquele dia e falou, eu vou lá hoje apacentar as ovelhas, porque hoje eu vou me tornar rei. Ou eu vou ser ungido a rei, porque demorou um pouco ele se tornar rei. E aí eu imagino ele recebendo isso, ele chegando na casa dele e falando, como assim? Olha só, ele estava lá trabalhando, os irmãos dele não tava lá em casa, o pai nem lembrou dele, só lembrou porque o profeta falou assim, mas você não tem mais algum filho? Porque o Senhor Jesus falou não. E até quando o profeta chegou para ungir, quando ele olhou o irmão de Davi, que tinha um porte de rei, é isso que a sociedade põe. A sociedade põe que nós não temos aquele porte para aquilo que o Senhor nos designou. Só que o Senhor Jesus, ele nos capacita. E ele vai lá, eu falo assim, que o Senhor Jesus, ele é especialista em pegar aquela pessoa que o mundo põe de 0 à esquerda, põe lá no canto e fala assim, não, esse não. Esse daqui é escolhido, eu vou colocar ele lá no alto. Para pensar, assim, eu já perto, eu falava assim, essa pessoa não vai nunca. E aí, você olha, e olha onde a pessoa vai chegando. E eu não tô falando no sentido de ganhar muito dinheiro, mas no sentido assim, porque prosperidade não é só o dinheiro, você ser próspero na sua vida, são muitos outros fatores. Porque isso é um erro que nós, às vezes, colocamos, olhamos para alguém e falamos assim, essa daí não é nunca que vai cantar.
e nunca que vai conseguir pregar. E consegue, olha vocês. Olha nossos cultos de terça. Quantos de vocês falavam assim, eu nunca vou conseguir pregar, e vai lá e prega, dirige, e é uma bênção. Porque Deus, ele nos capacita. Só que, lembra que Davi estava fazendo quando ele recebeu a unção para ser o rei? Ele estava trabalhando. Ele não estava de braços cruzados, sentado no sofá, esperando o dia que alguma coisa boa ia acontecer na vida dele. É isso que nós precisamos ter de exemplo. Nós não podemos... tal. Tá, vamos lá. Alguém que tem 10 anos, você é pastor, depois que casar. Mas o que você está fazendo para o seu chamado ser realizado nessa vida? Além da gente perguntar para o Senhor Jesus qual é o nosso chamado, nós temos que nos colocar à disposição. E o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo para o Senhor Jesus realizar o chamado na minha vida? Agora vamos falar um pouquinho do chamado de Jesus. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Eu queria que vocês abrissem comigo João 10:10. Eu vou ler aqui uma parte da lição onde está falando assim, Com Jesus não foi diferente. Ele recebeu um chamado e abraçou intensamente. É claro que esse chamado não aconteceu quando Cristo já era o Verbo, que se fez carne. O chamado de Jesus foi muito antes dos dias na Galiléia ou em Jerusalém. Ou seja, o Senhor Jesus teve o chamado dele para cumprir aqui na terra desde a fundação do mundo. Vamos lá então, João, capítulo 10, verso 10. Eu vou ler para a gente ir ganhando tempo. Diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida, e vida em abundância. O Senhor Jesus, ele tinha convicção do chamado dele. Outro exemplo. Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele sabia qual era o chamado dele. Jesus não foi pego de surpresa. Não pense que o foi algo de surpresa, assim, então, Eva e Adão comeram do fruto, agora nós vamos precisar um plano. Qual vai ser o plano B ou o plano C? Igual a gente muitas vezes põe na nossa cabeça o plano A. Com Jesus, não, ele já sabia. Foi tudo, ele sabia o que ia acontecer. E ele não veio obrigado, ele veio por amor a nós. O plano de redenção não foi algo que Deus falou, você vai lá e pronto, acabou. Não, foi algo que ele quis fazer, foi algo da Trindade. E o Senhor Jesus veio. E como eu falei aqui no início da aula, a partir do momento que ele veio e morreu na cruz, por ser o Cordeiro vivo, nós não precisamos mais de um sacerdote intermediador. Imagine se hoje, às vezes eu fico assim, não sei se vocês já imaginaram isso, qual época da Bíblia que vocês gostariam de ter existido? Eu fico assim, né? Eu já quis existir na época de Jesus, eu já quis existir na época da criação, e entre tantas outras épocas. E aí eu fico imaginando lá na época de, vamos falar de Abraão, onde tinha que ter o sacerdote fazer o sacrifício por nós. E assim, porque nós hoje nós hoje temos acesso ao Pai, só depende da gente. É algo assim, depende de você querer falar com Jesus ou não. Antes não, antes tinha dia, hora marcada, não tinha, e você nem falava diretamente com o Senhor Jesus, você não falava com ele. Então eu fico imaginando assim, como que era? Porque hoje, se a gente está triste, angustiado, nós vamos lá, falamos com o Senhor Jesus, ele vem, nos acalma, vem o Espírito Santo, vem com aquele bálsamo. Eu não consigo imaginar como era antes. Às vezes eu fico imaginando assim, se eu fosse da época de Jesus, provavelmente eu não ia ser aquela pessoa que teria ido contra Jesus. Mas também não sei. Hoje a gente fala, né? É fácil a gente ficar olhando a Bíblia e ficar pensando no que nós teríamos feito de diferente ou não lá no passado, se nós estivéssemos lá, né? Mas eu acho que ter vivido a época de Jesus deve ter sido a época para quem viveu com Jesus enquanto ele estava aqui na Terra. Fico imaginando ele andando assim, as pessoas, e você poder ver, porque hoje a gente não vê, a gente só pode ouvir. Logo nós vamos poder ver, em nome de Jesus nós estaremos na glória com ele. Mas por enquanto nós não podemos vê-lo. O plano divino de redenção da humanidade foi desenhado por Deus e a Cristo coube o papel central nessa história. Ele seria o cordeiro que iria morrer para que todos nós tivéssemos vidas. Se não fosse Jesus,
Olha só, gente, olha a importância do chamado. Se Jesus não tivesse realizado o chamado que ele tinha, nós não estaríamos aqui hoje. Nós não estaríamos aqui hoje podendo ter essa vida que nós temos com Jesus. Nós não estaríamos vivos. Onde será que nós estaríamos se não fosse o Senhor Jesus na nossa vida? Se não fosse ele cumprir o chamado. Por isso, gente, olhem você realizar o seu chamado. Isso é muito importante. Você realizar o seu chamado, você ir atrás do seu... Bom, então vamos seguindo. Quem tem horas? Porque o meu celular tá... Eu tô sem relógio aqui. Alguém pode me falar a hora? 32. 32. Não. Jesus, então tá, vamos logo então. Vamos lá, eu vou fazer assim. Nós temos um convidado especial, que é o Carlos. O tópico 2 seria para falar do Ministério Terreno de Jesus. Mas vamos aproveitar o Carlos aqui, vamos falar, ele vai dar uma pincelada no tópico 3. Porque vai que a gente... gente, deixa eu só avisar uma coisa aqui rapidinho que eu esqueci. Parece que o Zoom a gente só pode usar por 40 minutos. Então, vai ser assim. Se cair, se por acaso vocês virem que caiu aqui a sala, eu já vou abrir uma nova e mando lá no chat rapidão, aí vocês entram, tá? Porque eu descobri ontem, me falaram ontem que era 40 minutos, mas como a gente já disse para vocês baixarem o Zoom, então se cair, eu já abro uma nova sala, aí vocês entram lá. Então, Carlos, você está com a palavra. O Carlos vai falar sobre o tópico 3. Antes dele falar, alguém tem alguma pergunta sobre o tópico 1, sobre chamada? Alguém tem alguma dúvida? Eu sei que isso é algo que é difícil a gente, com 13 anos de idade, falar assim, eu sei o meu chamado. Algumas pessoas já são convictas do chamado dela. Outras ainda têm dúvida. Então, se tiver alguma dúvida, vocês podem mandar aqui no chat, tá? Carlos, você está com a palavra. Amém. Tá todo mundo me ouvindo aí? Sim. Então tá bom. Gente, primeiramente, Paz do Senhor, tudo bom com vocês? Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Tava com muita saudade de participar da sala dos adolescentes, né? Porque vocês sabem aí que eu tô dando aula, então eu tô um cachorro sem dono, sabe? Cada trimestre eu tô numa sala dando aula e o pastor Naldo me joga aí em qualquer uma, mas amém. E a Viviane me convidou, eu fiquei muito feliz. Desde já agradeço pelo convite. Tava com muita saudade de participar da sala de vocês. E aqui estou eu. E eu vou falar um pouquinho sobre o ministério messiânico da vida de Jesus, né? Que se divide em 3 partes, como rei, sacerdote e profeta. Vamos entender então o que é messiânico. Messiânico vem da palavra Messias. E Messias significa ungido por Deus, ou separado por Deus. Ele significa isso. E eu queria falar um pouquinho hoje sobre esses 3 tópicos da vida de Jesus, que Jesus cumpriu, e por que o povo de Israel não entende que Jesus é o Messias. Vamos começar então com o rei. Antes de começar, para vocês entenderem melhor, nós estamos falando dos 4 evangelhos, certo? Nós estamos falando dos evangelhos de Jesus. Para entender se Jesus é o Messias ou não, eu aconselho vocês lerem o evangelho de Mateus. O evangelho de São Mateus, ele fala exatamente as profecias antigas e compara com Jesus. Se você parar para prestar atenção... Carlos, podia não precisa ligar a câmera. A gente tá com saudade de você. Eu tô tão feio, não queria ligar a câmera. Tá todo mundo me vendo? Tô com cara de sono que eu acordei agora. Deixa eu ir um pouquinho pra trás só, calma aí. Aí, tudo bem agora? Tá melhor? Beleza, então. Se você parar para prestar atenção nos 4 evangelhos, a maioria da Bíblia no Novo Testamento ela foi escrita em grego. Lucas aparece em grego, as cartas de Paulo aparecem em grego. Só que o evangelho de Mateus ele aparece justo em hebraico para mostrar para o povo de Israel que Jesus era o Messias. Então ele escreve aquele evangelho justamente para mostrar isso para o povo de Israel. Coisa que Israel não está... E é muito legal porque ele pega passagens do Antigo Testamento e coloca como se encaixa perfeitamente em Jesus, para mostrar que ele é o Messias prometido pelos profetas, né? Então a gente vai entrar um pouquinho aqui sobre isso hoje, que ele é rei, sacerdote e ele é profeta. Para começar como rei. Rei, porque Jesus é descendente de Davi, ele tem o sangue de Davi, porque ele nasceu de Maria como homem, e ela é descendente da casa de Davi.
Nisso ele tinha que, para ele teria que vir da descendência de Davi. E uma das coisas mais fortes do porquê os judeus não entendem que Jesus é o Messias foi porque que eles acreditam que o Messias dele viria como um conquistador, como veio Davi. E de fato ele veio. Só que Jesus não veio para quebrar um jugo romano, que eles acreditavam que era na época. Porque Davi, quando veio, ele quebrou o jugo dos filisteus que assolava o povo de Israel, sabe? E eles achavam que voltaria de novo, como Davi aconteceu. Só que Jesus veio para libertar o jugo, só que não um jugo romano ou de jugo de qualquer outro povo. Ele veio para libertar o jugo, só que o jugo do pecado. E é isso que os judeus não, que é o mais forte no porquê eles não acreditam em Jesus. Que é porque eles achavam que Jesus ia vir como um rei, ia conquistar Roma e tal. Na cabeça deles era assim. Só que Jesus veio para libertar um jugo muito mais pesado, que era um jugo, não um jugo romano, mas sim um jugo do pecado, que era esse que exatamente afligia o coração de Deus, né? Como diz Romanos, porque todos pecaram e todos foram restituídos à glória de Deus. Então, por isso que Jesus veio para quebrar esse jugo, né? E isso que os judeus não entendem, que para eles o jugo romano era um jugo muito mais pesado, e que o Messias viria como Davi veio. E de fato, Jesus veio como rei. Só que ele vem de uma forma tão humilde que os judeus não conseguem entender. Em Mateus, ele usa uma das profecias que eu mais gosto, quando se não me engano, é Zacarias que fala. Zacarias fala assim, olha, o seu rei vai vir montado no filho de uma jumenta entrando em Jerusalém. E Jesus vem exatamente assim, montado no filho de uma jumenta. E nisso ali para os judeus agora que ele é nosso rei mesmo. Porque um rei entrar sentado numa jumentinha, para os judeus isso era demais. Ele achava que o Messias dele viria num cavalo branco, né? E como rei, conquistador, como veio Davi entrando em Jerusalém. Eles queriam aquilo de novo. Só que o trabalho e a vida de Jesus, o ministério dele era muito além disso, só de ser rei, né? Então nós entendemos que Jesus foi rei porque ele era descendente de Davi, descendente direto da casa de Davi, e ele quebrou esse jugo, só que não esse jugo romano ou de qualquer outro povo, esse jugo do pecado, e ele conquistou, né? Ele não conquistou um povo, mas ele conquistou o mundo inteiro, né? Ele conquistou o nosso coração. Por isso que João fala, nós só amamos ele porque ele nos amou primeiro, porque ele teve esse cuidado por nós. Então, por isso que ele é rei. O segundo tópico é porque ele é profeta. Lá em Deuteronômio, capítulo 18, do verso 15 em diante, tem um tema que fala assim, a promessa do grande profeta. Deus promete que vai se levantar um grande profeta na nação de Israel e que ele colocará na boca dele tudo o que Deus quiser que ele fale. E Jesus, por que Jesus foi profeta? Se vocês pararem para prestar atenção, no Velho Testamento, Deus enviava profetas para falar com Israel sobre voltar, ter a intimidade de volta, falar com Deus de volta, porque o povo de Israel sempre pecava. E Jesus veio justamente para isso. Jesus falava assim, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus prega muitas vezes isso. Ele prega nas sinagogas, ele prega no Rio, ele prega no Monte das Oliveiras. Em todo lugar que ele começa, ele fala assim, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E nele se cumpre a promessa do grande profeta. Porque ele faz milagres e maravilhas. Tanto é que os judeus, vendo aquilo, eles falavam, realmente se levantou entre nós um grande profeta. Tanto é que quando Jesus entra em Jerusalém, as pessoas recebem ele com ramos. Eu não sei se é ramos de oliveira. Não, de oliveira acho que não. Eu esqueci o nome da árvore. Mas recebem ele com ramos e falam, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Exatamente como o Messias entraria em Israel, cumpre em Jesus. Só que os judeus não entendem isso justamente por serem religiosos demais e por ter muito apegados às suas crenças. Porque eles acharam que o Messias dele viria como libertador. E até hoje eles esperam o Messias dele assim, como um libertador. Como uma pessoa, um cara que vai vir, ele vai libertar ele da mão do jugo do povo que está ali, né? Que hoje seriam os árabes, né? Os muçulmanos que perseguem os judeus. Mas Jesus veio como rei e como profeta para anunciar que o reino dos céus está próximo. Ele veio para isso. E o outro também que Jesus ele é sacerdote. Ele é o único agora sumo sacerdote e o eterno. E especial sacerdote. Por que especial? Porque Jesus fez uma coisa que nenhum sacerdote, o sumo sacerdote fez. Ele deu a sua vida por mim e por você. Isso é o mais lindo de Jesus, porque, como o Viana já falou aí, né? Jesus não é um plano B de Jesus. Isso sempre, desde antes da fundação do mundo, isso já era o plano de Deus, salvar a humanidade. Porque Deus já sabia tudo o que ia acontecer, né? E Jesus vem cumprindo a vontade do Pai, cumprindo o seu chamado, né? Nós podemos ver aí a importância do seu chamado. Imagina se Jesus não tivesse cumprido o seu chamado, quanto afetaria a gente hoje, né? E Jesus vem cumprindo o seu chamado e morre na cruz por você, rasgando o véu do santuário.
que é uma reconciliação entre Deus e o homem. E agora não precisamos mais de sacerdotes para chegar até Deus, porque nós temos um único sacerdote, que é Jesus. E Jesus está no Santo dos Santos, que é ao lado do Pai, intercedendo por nós. Hoje, nós como igreja, nós somos sacerdotes, né? E Jesus, ele é o sumo sacerdote. E ele é o sacerdote especial porque ele fez o que ninguém fez, que ele deu a sua vida por amor a mim, por amor a você. E segundo a ordem de Melquisedeque, lá em Hebreus, ele continua sendo sacerdote para sempre, porque ele foi o sacrifício agradável ao Senhor, o que não tinha pecado. E como não tinha pecado, ele continua sendo o único e suficiente sacerdote que Deus precisa. Sumo sacerdote, para ser mais claro, né? Então, em Jesus se cumprem esses 3 tópicos messiânicos. O rei, porque era descendente de Davi, e quebrou o jugo, não o jugo romano, o jugo de qualquer outro povo, mas o jugo do pecado. Ele também foi profeta, que foi um cumprimento lá de Deuteronômio 18, capítulo 18 em diante, que era a promessa do grande profeta. E ele também foi sacerdote. E se vocês quiserem saber mais sobre o ofício de Jesus no sacerdócio, eu falo para vocês lerem Hebreus. Hebreus, ele fala muito bem sobre o sacerdócio de Jesus, que é uma das cartas que eu mais gosto, que a gente não sabe quem escreveu. Eu, na minha opinião, acredito que foi Paulo, né? Mas eu não sei, não tem nada provado aí. Só que não sei quem escreveu, só que ele escreve muito bem sobre o ofício sacerdotal de Jesus, que eu aconselho vocês lerem também, que é super interessante. Então foi isso, eu já volto a aula aí para a Viviane e desde já agradeço a oportunidade. Carlos. Engraçado, quando eu estava lendo essa lição, eu falei assim, vou pensar em alguém para falar de um tópico. E vocês conhecem o Carlos, né? Sabe que ele é apaixonado os primeiros 4 livros do Novo Testamento. Aí eu falei, é a cara do Carlos falar isso. Deus abençoe, Carlos. Que Deus continue usando sua vida grandemente. Só quero ler aqui um versículo do que o Carlos falou, que está em Hebreus, capítulo 7, verso 23 e 24, que diz assim: E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, ou seja, sempre o sacerdócio. O ministério de Jesus sacerdote é para sempre. Porque as pessoas que foram sacerdotes antigamente, chega a idade, uma hora morre. E Jesus não, né? Jesus, ele é eterno. Então, nós não precisamos mais dos sacerdotes do Antigo, como era no Antigo Testamento. Eu fico imaginando se as pessoas lá do Antigo Testamento que viveram pudessem ver hoje, igual a gente lê a história do Antigo, se eles pudessem ler a história do que a gente está vivendo, eles iam achar muito injusto eles terem que ir para um sacerdote e nós temos Jesus a todo tempo para conversar, para falar. Por isso que eu sempre falo uma coisa para vocês, e se vocês, às vezes eu sei, nos cultos online que estamos tendo, se vocês perceberem uma ligação, sempre tem falado sobre intimidade com o Senhor Jesus. O quão nós temos intimidade. Porque pense nas pessoas que não podiam falar com o sacerdote. Hoje nós temos nosso sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus, que morreu por nós a todo momento. E, muitas das vezes, nós, digamos, somos meio mal agradecidos, no sentido de que não valorizamos isso. E como que você não valoriza? Porque às vezes nós não falamos com ele, a não ser lá na hora de dormir, Senhor, obrigado pelo dia, obrigado, amém. Igual a hora com a minha filha, bem rápido, porque ela é uma criança de 3 anos, eu fico orando com ela 5, ela não ora nem 5 minutos, porque é 3 anos, não... Agora, nós não, nós já sabemos. E a Emily, ela ainda não sabe o que é certo e errado. Ela ainda está na inocência, ela está na fase da inocência. Nós não. Então, nós já sabemos o certo e o que é errado. E outra, gente, de verdade, se vocês, digamos que vocês recebessem 1 trilhão de reais. É muita grana, né? Eu duvido que vocês iriam comprar vocês iriam numa loja, vocês iriam comprar aquelas roupas de marca que vocês sempre quiseram ter e às vezes a gente... Porque é meio caro mesmo. O celular mais top que existe, o carro mais top, a casa mais top.
Porque isso são prazeres da nossa carne. Nossa, eu ia comer naquele restaurante que é R$1.000 a refeição. Porque é um prazer da nossa carne. E ok a gente ter essas vontades. E por que para nossa alma a gente não dá o melhor? A gente quer ficar dando só o resto? É isso que a gente tem que pensar. Por que para nossa carne a gente sempre quer dar o melhor? Por que a gente estuda? Por que faz faculdade? Porque você quer ganhar dinheiro. Não é só o amor à profissão. Tem o amor, é bom trabalhar. A gente está vendo esse período que só pode ficar em casa, cansa. Mas pelo dinheiro também, vamos ser francos. Então, por que para nossa alma a gente não quer dar o melhor? A gente fica dando lá aquele 5 minutinhos diário, 10 minutinhos que eu tô fazendo um devocional, aí meu celular apita, eu cato e vou ver. Olha, Viviane, quando eu vou fazer devocional, eu deixo o celular no mudo. E pego a tela dele e deixo virado assim. Para a luz acender. Porque isso tira a atenção minha, não sei de vocês, a minha tira. Eu pedi para o Carlos falar o tópico 3, mas agora eu vou voltar no 2. Ele falou sobre o ministério messiânico de Jesus. Agora eu quero falar um pouquinho sobre o ministério terreno de Jesus. Quem sabe me dizer, se quiser falar ou colocar aí no chat, com quantos anos iniciou o ministério de Jesus? Quantos anos que ele tinha, sabe? Isso mesmo, Nicole, com 30 anos que durou. Que iniciou, desculpa, não que durou. E quanto tempo durou o ministério de Jesus? 3 anos. Sabe? 3 anos, isso mesmo. Bom, vamos lá. Ministério terreno de Jesus. Ó, durou mais ou menos 3 anos e meio o ministério terreno de Jesus. 3 anos, desculpa. Ó, eu quero ler um pouquinho aqui a introdução, tá? Da introdução do tópico. O ministério de Cristo, para melhor entendermos, pode ser dividido em terreno e messiânico, como o Carlos já falou. Então, Jesus, sendo Deus, se fez homem para habitar entre nós. Sendo rico, se fez pobre. Sendo santo, aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós. É até injusto você pensar nisso, né? Pensar que alguém que não tinha pecado morreu pelo pecado das outras pessoas. Se for olhar assim, é injusto. Porque, como assim Jesus, ele não tinha pecado, ele teve que vir no mundo e ainda morrer por causa do meu pecado e do seu pecado. Sendo abençoado, se fez amaldiçoado em nosso lugar. Sendo digno, se fez o mais indigno dos homens. Muitas pessoas gostavam de Jesus quando ele estava aqui, acreditavam em Jesus, mas muitas pessoas não. Tanto é que se ele fosse amado por todos enquanto ele estava aqui na Terra, ele não teria sido crucificado. Então, olha só, o que Jesus teve que abrir mão. Para pensar no que Jesus abriu mão por causa de você. Tudo que ele abriu mão. Ele abriu mão da glória, ele abriu mão de estar entre pessoas que gostavam dele, porque ele veio na Terra e muitas pessoas não gostavam dele, muitas pessoas não acreditavam nele, falavam que ele não era o Messias, que ele não era Jesus Cristo. Ó, agora eu queria falar tem algumas qualidades de Jesus, por exemplo, onisciente, nós vamos ter. Porém, tem algumas qualidades do Senhor Jesus que nós podemos ter sim, algumas qualidades que ele demonstrou aqui na Terra. Jesus, ele é tão assim, a redenção é tão lindo, que você vê que ele veio e ele falou assim, gente, vocês, ó, o que Jesus fazia enquanto ele estava aqui? Vamos falar do seu ministério, porque a Bíblia, na infância dele, não fala muito. A Bíblia fala lá quando ele nasceu, depois fala um episódio de quando ele tinha 12 anos e estava lá entre os doutores falando, e depois já vai lá na parte que ele é batizado e começa o seu ministério. Ó, qualidades que Jesus tem e que nós podemos ter também. Deixa eu só... Acho que tem alguém querendo entrar. Peraí. Qualidades. Por exemplo, Jesus. Essa qualidade é até assim. Porque o que um rei tem muitos servos, certo? Um rei, por exemplo, se você for olhar a monarquia, acho que a monarquia mais conhecida nossa hoje é da Inglaterra, da Rainha Elizabeth.
E lá tem seus filhos, tem o príncipe Charlie, tem o príncipe William, e entre outros lá. Mas esses são os mais conhecidos, digamos assim. Eles são servidos. Eles não, até para ajudar na roupa, eles não sabem o que é passar uma roupa, o que é limpar uma casa. Tem pessoas para servir eles a todo tempo. Isso, ok, um reino é servido. Ele não serve as pessoas, ele é servido. As pessoas fazem por ele. Só que com Jesus, ele veio, o que ele fez? Ele serviu. Ele foi lá no último nível e falou assim, não, eu vou mostrar para vocês que tem como. Por exemplo, gente, não é humilhante você servir alguém no sentido de ajudar. Tem gente que fala, ai, mas isso é humilhante. Algumas pessoas acham que fazer alguns tipos de serviço dentro da igreja, na igreja, que são os cargos, digamos, que têm mais visibilidade para o homem. Porque, pessoal, para Deus, quando Deus ele nos chama, não importa se você é o pastor ou se você é a pessoa que está lá na porta recebendo as pessoas. Todo mundo tem papel. E perante Deus, todos os papéis são importantes. Ele não nos olha diferente. Ele não nos ama porque, o Carlos prega melhor do que eu. Não, ele nos ama igual. Ó, o Senhor Jesus, ele serviu. Ele teve compaixão. Ele foi humilde, honesto. Ele foi leal. Aí, coisas que o Senhor Jesus fazia. Ó, ele orava. E isso, gente, tem vários exemplos. Se você não conhece muito sobre a história de Jesus, eu te aconselho a ler os 4 primeiros livros do Novo Testamento, que você vai ficar afiado na história de Jesus. Ele jejuava, ele lia a Bíblia, ele lia as Escrituras. Outra coisa que o Senhor Jesus fazia, ele ia ao templo. Aí a gente vemos a importância de estarmos congregando junto. Algumas pessoas falam, não, mas que nem agora, realmente, estamos precisando ficar em casa, não podemos ir ao templo. Porém, quando não está tendo essas restrições, nós temos acesso ao templo. E quantas pessoas falam, não, eu não preciso de uma igreja, porque sim, Jesus mora em você, o Espírito Santo faz habitação dentro de você, você é templo do Espírito Santo. Mas Jesus, quando veio na terra, ia no templo, então eu acredito que seja porque é importante para a nossa vida. Ele ensinava a palavra, olha a importância do ensino. Quantos ensinamentos lindos que o Senhor Jesus não deixou no Novo Testamento pra gente. Quantas coisas que ele não... Olha, são exemplos, as parábolas de Jesus. Eu nem sei qual é a minha preferida, qual é que eu gosto mais, mas eu gosto de vários. Ele deixa exemplo de tudo. Do talentos eu gosto muito, quando ele dá os talentos e alguns não usam de acordo. Aí olha aí de novo, a gente pode usar a parábola para falar do chamado, que as pessoas às vezes recebem, mas não usam. Quando Deus te dá um dom, o seu dom tá lá. Ele não vai tirar. Porém, é você que vai saber usar ele com sabedoria ou não. Por exemplo, toca muito bem. Não sei se alguém que tá aqui hoje toca, mas a Mariana tá aprendendo a tocar teclado. Inclusive, ela já até tocou no nosso culto. E aí, imagina, é um dom. Tocar é um dom, gente. Tudo é um dom. Imagina se ela usa isso para a glória do nome do Senhor Jesus. Ela vai continuar com o dom. Olha quantos cantores no mundo que, se você for ver a biografia deles, eles falam assim, a história deles, eles falam assim, quando eu era no coral da igreja, quando eu era adolescente, eu cantava no coral. E hoje elas usam esse dom não para adorar o Senhor. Porque não existe meio termo, ou você adora Deus ou você não adora Ele. Não existe, não, mas eu não estou adorando ninguém. E usam-se esse dom. E, gente, olha o fim dessas pessoas. Olha Elvis Presley, olha o fim dele. Entretanto, outros cantores que eram evangélicos, que adoravam o nome do Senhor Jesus, e aí decidiram ir para o mundo. E foram, olha o sucesso, foram bem-sucedidos, ganharam uma grana que a gente não faz nem ideia do que faria com tanta grana. Mas olha o fim. Por isso que a gente não tem que olhar os prazeres mundanos e sim olhar para o céu, porque lá ele teve muita fama, antes que a gente tem na nossa vida, que é a nossa salvação. Isso ele perdeu.
E quantos outros não perderam porque deixaram de seguir Jesus, porque quiseram ir para o mundo e não quiseram mais seguir Jesus. Então, vamos olhar para Jesus. No meio disso tudo, eu falei até ontem, a gente teve sentimos falta de várias pessoas, inclusive, mas tivemos igual tipo o nosso culto de terça, só que não foi online, foi só a gente, foi o Carlos até que dirigiu, a Ana, a Bruna trouxe palavra, teve louvor, e eu falei assim, gente, como que no meio disso tudo a gente pode exercer o nosso chamado? Eu não usei essa palavra, mas eu quis dizer isso. Como que a gente exerce? Como que eu vou falar do amor do Senhor Jesus? E aí foram apontadas opções da internet. E é verdade, gente, a gente só não exerce o nosso chamado se não quisermos. Ah, você tem um dom de louvar? Grava um áudio. Manda um louvor para alguém da sua voz. Porque Deus, é assim, não é você que trabalha na pessoa, é o Espírito Santo. Porém, ele usa a sua vida. Quando alguém está louvando ao Senhor e a alma se rende, pessoas se curam, ou quando alguém está pregando, ou quando alguém está orando, porque existe o dom da cura, não é a pessoa. Ela está sendo um instrumento que Deus está usando. Quem opera milagre é no nome de Jesus. Os milagres só são feitos no nome de Jesus. Porém, ele nos usa. E ele usa aquelas pessoas que estiverem em condições de ser usado. Imagina, sabe quando vai chegar a visita à sua casa? Que aí a mãe de vocês, aposta que faz isso, sai limpando, faz a gente limpar e pega aqueles melhores talheres, os melhores pratos, põe a toalha A gente já até sabe, né? Vai vir visita. Tem uma coisa diferente em casa. Os pratos são os melhores, a toalha é a mais bonita, tem aquelas coisas que a gente usa para visita. Então, sabe, vamos utilizar o que nós temos para falar do nome de Jesus. Vamos utilizar o poder que o Senhor Jesus nos deu para falar. Só que, gente, busquem Ele, não deixem de buscar Ele. Vocês vão ouvir isso eu falando até o Senhor Jesus vir me buscar. O dia que Ele vir me buscar, eu paro de falar, mas até lá eu não vou parar. Porque não existe nada melhor do que estar na presença do Senhor. Alguém tem horas? Eu tô sem o relógio. Por favor, São alguém pode me falar. 9h58. 11h59. 9h59 agora. Nossa, a hora voou. Misericórdia. Alguém tem alguma pergunta? Gente, vocês podem fazer pergunta usando o microfone, tem aqui o chat. Por isso que eu gostei bastante dessa plataforma. Eu acho que é melhor, porque vocês conseguem interagir. Eu sei que às vezes fica com vergonha de abrir câmera. Não precisa, se vocês não quiserem. Mas vocês podem usar o chat. Também podem mandar lá no grupo da EBD, tá? Para pergunta para mim, para o Yarley, para o Bruno, que a gente responde. Alguém tem alguma dúvida? Senão eu vou passar para o Yarley, né? Porque eu acho que vocês estão ansiosos para a fala do Yarley hoje, né? Afinal, a fala dele hoje vai estar meio doce. Tá com você, Yarley. Alô? Estão me ouvindo? Tá. Aí, beleza. Pai Senhor a todos, né? Que saudade dessa galerinha, dessa turma. Bom, eu achei que hoje ia estar 100% da nossa sala, né, Viviane? Mas teve bastante ausente, né? E é sem injusto, vou pedir que hoje só veio, deixa eu ver aqui, anotei já a nossa lista de chamada: Ali, Ana Beatriz, Rafael Coimbra, Yasmin, Sara, Mariana Brito. Ana Beatriz. E o Ana Beatriz, Nicole, Ana Beatriz, Rafael Coimbra, Yasmin, Sara, Mariana e o Nicolas, né? Somente esses que estiveram na nossa aula. Então, eu não vou sortear mais, eu vou levar para cada um aquilo que eu, conforme tinha prometido, Nossa. Porque todos participaram, né? Então, seria injusto eu sortear agora, já que temos um número, né, de alunos, então todos se sintam presenteados. Só vou pedir para que vocês me mandem o endereço no grupo ou no meu particular, que eu vejo uma forma de estar entregando, tá? Eu vou estar pedindo ajuda ao meu cunhado, que tem carro, e eu vou estar levando essa lembrancinha para todos vocês, tá bom? Deus abençoe a todos. Eu devolvo ao
nossa professora Viviane nessa aula maravilhosa. Que Deus abençoe. Amém. Olha só, viu, gente? Todo mundo ganhou, muito bem. Parabéns para vocês. Deus abençoe. Estou fazendo aqui hoje, que é entrar na EBD, quer dizer que vocês estão com vontade de aprender. E isso, perante os olhos do Senhor, é muito bom. Ó, a gente já vai terminar nossa aula, que já está dando o nosso horário. E eu só queria falar o tema da próxima aula, que é assim, é um tema bem polêmico. Eu sei que é, porque toda vez que entra nesse tema com vocês, é polêmico. Ó, o tema é ame a Deus e ame o próximo. Que a gente sabe que às vezes não é tão fácil, mas é necessário se você quiser entrar no reino de Deus. Então, semana que vem a aula é do Yarley. Ele vai estar falando sobre o próximo, pessoal. Sobre o amor ao próximo. Quanto é importante, ó. Essa aula calhar no meio de tudo isso que estamos vivendo, porque o que eu, Viviane, estou fazendo pelo meu próximo no meio dessa pandemia. Ah, mas eu já estou cheia de problemas, cheia de dificuldade em casa. Mas será? Será que eu não posso fazer um pouquinho a mais pelo meu próximo? A gente sempre pode fazer mais. Amém? Bom, vou estar orando então, porque já deu o nosso horário. Acredito que já deu o nosso horário. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a vida de vocês. E que vocês tenham um domingo abençoado, um domingo abençoado em família, em casa, né? Mas que Deus... E fique a mensagem, como você está exercendo o seu chamado. Ah, mas eu não sei. Então, fala com o Senhor Jesus. Como descobrir o meu chamado? O que fazer e o que você está fazendo para exercer. Eu vou estar orando e a gente já falando termina, um pouquinho, amém? Oi? Queria só deixar Claro. Tá, antes de você estar orando, peço perdão, desculpa, cortei antes, que eu não queria atrapalhar você. Eu queria agradecer a todos que participaram dessa aula e dizer para vocês, conforme a professora me falou, a importância de vocês participar da EBD. A gente não quer que vocês participem não só da EBD, do escuta online, mas que vocês estejam em evidência, aquilo que a Viviane sempre pergunta, como está a sua salvação? Porque a gente não quer que vocês, no próximo domingo, esteja na IBD, lógico, a gente quer, né, mas assim, não é o motivo real, porque é um ritual, é algo não, mas porque vocês estão com o reino de Deus no coração de vocês. Por isso, mais importante do que vocês estarem na escola dominical, é o reino de Deus estar na vida de vocês, para que vocês não faltem, né, naquilo que a gente tem como essencial, que é exultar na nossa salvação. Então, todo salvo, ele vai fazer questão de onde estiver falando do reino de Deus, com os ouvidos atentos para ouvir sobre o reino de Deus. Por isso a importância. Às vezes a gente cobra, vocês participar da escola dominical, participar dos cultos online, mas não é nesse sentido de uma religiosidade, mas e sim que a gente tem a viva esperança de que nós cremos que o reino de Deus, ele é algo eterno para a nossa vida e a felicidade é eterna, uma felicidade plena. Então a gente não quer que vocês fiquem fora desse reino. Por isso, a evidência de que vocês estão cada dia mais com essa viva esperança no coração é vocês interagindo, é vocês participando, fazendo pergunta e querendo saber do reino de Deus, porque o reino de Deus, ele é o desejo de todo salvo. Então, desejo que vocês, cada dia mais, esse anseio, essa ansiedade que todos nós devemos ter, que é aguardar esse dia tão esperado. Então, eu peço desculpa por ter tomado seu tempo aí, você já estava orando, mas que Deus abençoe a cada aluno, e eu quero estar orando junto com a professora Viviane, que Deus abençoe a todos vocês, até o próximo domingo e até logo mais à noite, culto online. É que não é um número, né, Yarley? Não é número de quantidade de quantas pessoas entram na EBD. Eu acho que isso é o de menos. O que importa é você acordar e você falar assim, se Jesus vier hoje, eu estou preparado. Eu sei que ninguém quer morrer. Eu sei de... Eu não quero morrer hoje. Se você me perguntar, eu não quero. Só que se Jesus vier me chamar hoje, eu, Viviane, preciso estar preparada. Não, eu não vou estar com ele. E vocês a mesma coisa. E aproveitando, se vocês têm algo na vida de vocês que vocês acham que impede de você ir hoje, se Jesus vier te chamar,
corre, vai lá no agora, corre, fala com Jesus, pede perdão, fala, Senhor, eu preciso ter essa certeza, porque, gente, a certeza não é algo que está no seu coração, você tem certeza. Quando, às vezes, a gente fala de Apocalipse, não é para você ter medo. Quando a pessoa tem medo, é porque ela não tem certeza da salvação. Quando ela não tem medo, é porque ela tem. Amém? Vamos orar, então. Deus abençoe a todos vocês. Pai querido, Senhor Jesus, eu te louvo e eu te oro por, mais uma vez, o Senhor nos permitir estar aqui na tua presença, Pai. Senhor, eu venho te apresentar a cada um que entrou nessa aula hoje, Pai. E se tem alguém, Pai, que não tem certeza da sua salvação, Senhor, que no meio de tudo isso que estamos vivendo, está a dificuldade de ter uma proximidade contigo, Pai. Que o Senhor venha trabalhar nesse coração, que essa pessoa possa se achegar mais a Ti, Pai. Porque a Tua palavra está se cumprindo, Senhor. O Senhor está voltando, Pai. E que possamos estar preparados para quando o Senhor ou vier nos arrebatar, ou vier nos chamar individualmente, possamos estar preparados para estarmos contigo, Pai, para subirmos contigo. Que os prazeres, que as coisas que nos afastam de Ti, Senhor, que possamos colocar em plano B, deixar bem longe da gente, mas estarmos sempre com o pensamento em Ti, Pai, que possamos ter... Eu peço, Pai, que o Senhor coloque vontade em nós, de buscarmos mais a Ti, de lermos mais a Bíblia. Eu te louvo, eu te agradeço pela vida de cada um, Pai. Aqueles que não puderam participar, Senhor Jesus, que o Senhor abençoe também. Amém? Deus abençoe. Até o próximo domingo. Amém. Amém.